Entrevista Central. Conosco o Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo e relevante ator na luta social brasileira. Temos a satisfação de conversar com ele agora na Entrevista Central. Padre, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço de estar com vocês nesse dia tão importante da nossa vida, neste momento tão difícil do nosso país. Padre, começamos 2021 como o momento mais grave da pandemia. Como estão as ações de solidariedade neste momento, em especial com a população em situação de rua? A solidariedade, ela é latente, diminuiu um pouco, e nesse momento a questão da fome é que está chamando muito atenção novamente, porque cidades como São Paulo, como Rio, como Recife, como Porto Alegre, como Curitiba, está aumentando muito a população em situação de rua, e não só aqueles que estão nas ruas, como os que estão nas periferias, que estão nas comunidades, que estão nos mangues, a população ribeirinha, e o número assustador de desempregados. Então, a fome hoje é uma realidade terrível no Brasil, e com um governo tão paralisado e tão estranho como o que nós temos nesse momento, vai exigir uma grande onda de solidariedade do povo para superar esse momento tão difícil. Então, a solidariedade está latente e está, nesse momento, sendo chamada principalmente por essa questão da fome. No contexto da Semana Santa, como a religião enxerga o conceito de solidariedade e como ele pode ser aplicado neste momento de pandemia? Observando internamente das religiões cristãs, a solidariedade é uma marca fundamental de toda a religiosidade. Não pode se falar de religiosidade sem que ela tenha uma incidência na história, uma incidência na realidade. Então, diante de uma realidade de fome, a fé se manifesta na solidariedade para que todos tenham o que comer. Numa realidade de opressão, a solidariedade se manifesta de maneira concreta na luta e no empenho, no compromisso pela libertação. Agora, é importante que nós tenhamos presente que a solidariedade não é uma dimensão religiosa, ela é uma dimensão humana, porque senão nós achamos que só os que têm religião que serão solidários. Os ateus também são solidários, os sem religião também são solidários. A solidariedade é uma dimensão humana, é o que nos faz viver plenamente a humanização da vida. O senhor reagiu àquela ação da Prefeitura de São Paulo, quebrando aquelas pedras que colocaram debaixo do viaduto para que a população de rua não dormisse ali. Por que o poder público ainda trata dessa forma pessoas que estão numa situação tão vulnerável? É o que se chama de arquitetura hostil. A arquitetura hostil está presente, acho que desde do Brasil colônia, sempre quiseram ter a Casa Grande e a senzala. A senzala sempre longe da Casa Grande. Então, a presença dos empobrecidos, e muitas vezes os empobrecidos, descartados, espoliados, também tem uma questão étnica, tem uma questão racial. Então, é muito importante de perceber que este ódio ao pobre, esta desigualdade tão grande, como que nós quiséssemos não ver, não enxergar, e o Papa Francisco diz isso muito, né? Esse sistema que nós vivemos fabrica a pobreza e quer que ela desapareça, não quer vê-la. Então, é uma forma que explica esse ódio tão forte de não querer ver aquilo que nós produzimos, a miséria, o descarte, o desprezo pela vida humana. O senhor já sofreu diversas ameaças de morte. Como é viver com essa situação e por que o senhor sofre esse tipo de ameaça? Olha, sempre é um momento difícil, é um momento que mostra a fragilidade, mas, ao mesmo tempo, mostra de que quem está junto dos pobres vai ter o mesmo destino deles. Quem está junto dos descartados vai ser descartado também. Então, eu sei que isso
vai acontecer, que está marcado na nossa vida, na nossa história, mas é uma situação difícil, é uma situação de fragilidade. Hoje mesmo eu estava vendo com algumas pessoas que estavam me acompanhando as ameaças que chegaram ontem, o desprezo que chega, e isso é cotidiano. Assim como jogam água no morador de rua e colocam pedras embaixo da ponte, assim como desdenham, assim fazem com quem está junto deles também. Padre, o senhor tem 72 anos e tomou a vacina. Qual a sensação de estar vacinado e o que o senhor tem a dizer para as pessoas que ainda estão desconfiando da vacina? Eu acredito que a vacina é importante nesse momento, ela tem que ser massiva, tem que ser para todos, tem que acontecer uma vacinação em massa. O Brasil precisaria vacinar, no mínimo, 1 milhão de pessoas por dia. A meta deveria de ser 3 milhões de pessoas por dia, deveriam de ser vacinadas. E isso nós temos que continuar pressionando, porque nesse momento nós precisamos cuidar daqueles protocolos próprios, como usar a máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, a não aglomeração, mas temos que ter a vacina.